Quero começar, Bruna, conversando com você sobre o que disse o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que disse que vai insistir na convocação de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, para prestar depoimento à comissão. Ontem, terça-feira, o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, apresentou um requerimento pedindo a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha, e a comissão avalia que a oitiva pode ser uma das mais relevantes dos trabalhos que já estão em andamento desde o ano passado. O depoimento é considerado fundamental para clarear as ligações de Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como careca do INSS, com estruturas do governo federal. Para sustentar essa decisão, Bruna, Viana recorreu a uma declaração do próprio presidente Lula, na qual ele afirmou que todas as pessoas que precisam dar explicações devem fazê-lo. Um ex-funcionário do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes deu entrevista ao portal Metrópolis, e aí eu adiciono uma informação para você. Ele afirmou que o empresário citava a proximidade com Lulinha em negociações com fornecedores e parceiros comerciais. Essas menções eram recorrentes em reuniões internas. A testemunha, considerada peça-chave da Polícia Federal na Operação Sem Desconto, disse ter ouvido do lobista que havia pagamento de uma mesada de R$300 mil a Lulinha. Também foi citado um adiantamento de R$25 milhões ligado a projetos na área da saúde, sem indicação da moeda. O ex-funcionário afirmou que o lobista relatava encontros com Lulinha em São Paulo e no Distrito Federal. Tem mais, Bruna. Além disso, a Polícia Federal identificou transferências financeiras do careca do INSS para Roberta Lussinger, que é amiga do Lulinha e alvo da última fase da operação, a mais recente fase da operação. Os diálogos apreendidos mostram o envio de R$1.500.000, com mensagem indicando que o valor seria destinado, sabe para quem, Bruna? Ao filho do rapaz. Uma referência, que seria uma referência a Lulinha, o filho de Luiz Inácio Lula da Silva. Sua primeira análise aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, sobre esse tema. Vamos lá, um caso relativamente delicado e, ao mesmo tempo, eu acho que grande parte dos brasileiros nós queremos entender até que ponto isso realmente vai ser investigado, né? Porque a todo momento, grande parte da população, e isso diz muito sobre economia, sobre política e também sobre o risco país que a gente pode trazer. O que seria um risco país, né? Saiu uma reportagem esses dias, inclusive, falando que o nosso legislativo é o segundo mais corrupto do mundo, ficando só apenas atrás da Venezuela. Então, para a gente, acaba não surpreendendo notícias como essa. O ponto é, será que elas terão fim? Então, por mais que seja colocado, né, que seja aberto, que eles queiram fazer uma investigação um pouco mais profunda em relação a isso, o risco, ou seja, a nossa base, principalmente em relação à CPI, seja ela, por exemplo, essa, como outras que são deixadas de lado e colocadas como pano de fundo, e isso deve-se observar também, será que isso não está sendo colocado para a cortina de fumaça de outras CPIs também importantes que deveriam estar acontecendo no mesmo momento, como a CPI do INSS, como a CPI do Banco Master, que não está sendo colocada? Outro ponto importante, até que ponto, né, porque vide a do INSS e a do Banco Master, grande parte de não seguir em frente é porque ela acaba afetando diretamente o governo em si. Né? Então, nós temos pessoas relativamente próximas ali do governo sendo investigadas. Então, todo aquele desenho, o emaranhado, né, se assim a gente pode dizer, conforme vai crescendo, entendendo a estrutura, seja ela por desvio de verba, seja ela por pagamentos, seja ela por uma corrupção ativa, ou seja ela, como o Banco Master fala, não sei, não vi, não entendi, nós precisamos enxergar até que ponto ir muito fundo, alguém muito próximo do governo, isso vai ter continuidade. Eu acho que o principal ponto é, se a partir do momento isso seguir em frente, pode ser um respiro para o brasileiro e também, se a gente considerar no médio prazo, para o investidor estrangeiro que está olhando de forma muito cuidadosa e cautelosa, fazendo somente operações de curto prazo, porque nós temos um risco judiciário e legislativo muito grande quando essas questões elas não se aprofundam e não são bem investigadas por conta da proximidade em relação a alguns parlamentares ou a questão do governo. Então, isso é um assunto muito sério, né? Teve, inclusive,
algumas análises, né, que trouxe que isso nem deveria ser discutido porque grande parte desses pagamentos faz parte de um processo de negociação política. Não, ela não faz parte. Então, a partir do momento que se tem provas e começa a chegar cada vez mais perto do governo, por mais que a gente tenha falas ali do presidente que queira levar isso em frente, né, que vai atingir os responsáveis, a gente sabe que, de fato, quanto mais perto chega, outra cortina de fumaça pode surgir e isso pode acabar ficando de lado. Esperamos que não, porque o que se está fazendo, nós estamos montando um castelo de CPIs, né, CPMI, CPIs, que deveriam acontecer e elas não estão, nós não estamos enxergando um futuro diante disso. E para o Brasil é muito triste, né? Trazendo esse lado político para o lado econômico, o risco Brasil é exatamente esse de médio prazo. Dentro do ano eleitoral, isso não deveria ser esquecido. Nós precisamos começar a cobrar, né? E isso faz parte do processo político, o final, o desenrolar disso e que as pessoas responsáveis, elas assumam a responsabilidade dos atos que fizeram. O clima de tensão e expectativa tomou conta da CPMI do INSS em um dos momentos mais delicados e controversos dos trabalhos da comissão. O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, decidiu ir adiante e insistir na convocação de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República, para prestar depoimento. Para a direção da CPMI, a oitiva é considerada uma das mais relevantes até aqui, com o potencial de alterar o rumo das investigações. Ao mesmo tempo, o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, apresentou requerimento pedindo a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha, medida que eleva o grau de pressão política e institucional sobre o caso. A avaliação interna é de que o depoimento é fundamental para clarear as supostas ligações entre Antônio Carlos Camilo Antunes, o chamado careca do INSS, e estruturas do governo federal. Para sustentar sua posição, Carlos Viana recorreu a uma declaração do próprio presidente Lula, na qual defende que todas as pessoas que precisam dar explicações devem fazê-lo, sem exceções. O argumento busca blindar a decisão de acusações e perseguição política e reforçar o discurso de isonomia diante da lei. O caso ganhou contornos ainda mais graves após a entrevista de um ex-funcionário do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes ao portal Metrópolis. Segundo ele, o empresário citava com frequência uma suposta proximidade com Lulinha em negociações com fornecedores e parceiros comerciais. As menções, de acordo com o relato, eram recorrentes em reuniões internas. A testemunha, considerada peça-chave pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, afirmou ter ouvido do lobista a existência de uma suposta mesada de R$300 mil destinada a Lulinha, além da menção a um adiantamento de R$25 milhões ligado a projetos na área da saúde. Ainda segundo o depoimento, o lobista relatava encontros com Lulinha em São Paulo e no Distrito Federal. A Polícia Federal também identificou transferências financeiras do careca do INSS para Roberta Lussinger, amiga de Lulinha e alvo da última fase da operação. Diálogos apreendidos indicam o envio de R$1.500.000 com mensagens sugerindo que o valor seria destinado ao filho do rapaz, em referência ao filho do presidente. Paralelamente, a CPMI recebeu um pedido do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para adiar o depoimento marcado para amanhã. Os advogados alegam intimação em prazo exíguo e dificuldade de deslocamento a Brasília, solicitando que a oitiva ocorra por videoconferência. Para Carlos Viana, no entanto, o depoimento de Vorcaro é fundamental para explicar o funcionamento do sistema de crédito consignado do Master. Sem manifestação oficial da direção da CPMI até o momento, o pedido segue sob sigilo. Diante do impasse, Carlos Viana foi além e solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que Daniel Vorcaro seja obrigado a comparecer à comissão. A CPMI do INSS avança, assim, sobre um terreno sensível, onde política, poder e suspeitas se cruzam, e onde cada depoimento pode se tornar um divisor de águas.